Como nós estamos no mês de crianças, como nós estamos no mês de dezembro, vem aí Natal, eu acho importantíssimo a gente falar sobre Jesus, porque muitas das vezes algumas pessoas esquecem do aniversariante do dia 25, né? Mesmo que não seja a data verdadeira, é a data que foi instituída. Então, o mês de dezembro é um mês que as pessoas têm um pouco mais de fraternidade, um pouco mais de amorosidade, não é um mês tão violento. Nós temos sempre meses assim muito difíceis, e quando chega o mês de dezembro, é um mês que as pessoas parecem que incorporam a santidade do Natal, do nascimento de Jesus, e se transformam um pouco, ficam menos agressivos. Então é importante a gente falar sobre Jesus, a divina mediunidade dos milagres do Evangelho. Milagres entre aspas, né? Nós vamos falar depois o que vem a ser. Então hoje nós vamos falar sobre a superioridade da natureza de Jesus, a natureza dos sonhos, a estrela dos magos, que vem a ser duplavistas, curas e processos, tudo através de Jesus, tá? E pela linha do Espiritismo, né, de Kardec. Então, os milagres do Evangelho. Os fatos que o Evangelho relata, e que são até hoje considerados milagrosos, pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, os que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma. Então, o que acontece com Jesus? Qual a diferença de Jesus para nós? É lógico que é enorme, claro, né? Diante da superioridade dele, filho do Criador. Mas vamos imaginar que quando ele veio para a Terra, porque quando ele veio para a Terra, ele se assemelhou a nós, ele virou um homem, como todos nós, com um corpo humano. Qual é a diferença daquele corpo para nós? A diferença é que no nosso DNA nós temos 12 fitas, todos nós. Só que quando a gente nasce, pelas transformações que fizeram nos nossos corpos, só tem 2 fitas que são operantes. As outras 10 estão desconectadas, vamos dizer assim. Elas estão lá, mas estão desconectadas. No passado, alguns cientistas chamavam de DNA lixo. Só que vocês vão pensar, né? Vão raciocinar, já que nós temos cérebro para pensar e raciocinar. Será que o Criador ia criar 12 fitas no DNA, botar 2 funcionais e 8 lixos? Existe isso, né, gente? O fato da gente não ter capacidade e inteligência para chegar a essas outras que estão desligadas não quer dizer que seja lixo, né? Ainda bem que agora já estão mudando essa perspectiva e já não consideram lixo, ainda não sabem o que é, mas ainda não consideram. Mas como está tudo avançando muito rápido, eu acredito que antes de chegar em Marte a gente já descobriu isso, porque as sondas já chegaram, então daqui a pouco a gente está lá também. Então, mas eu acho que aí a gente vai descobrir. E Jesus, ele está muito acima, nós estamos na terceira dimensão, né, nesse momento. Ele está muito acima em termos de dimensões. E mais, ele não teve a limitação que nós temos dessas 10 fitas apagadas. Ele tinha as 12 fitas funcionais. Por isso ele conseguia fazer um monte de coisas que nós não conseguimos. Mas ele nos disse o quê? Vós sois deuses. E vós sois filhos de Deus, como Ele. E que nós um dia, chegaríamos a ter a mesma capacidade que Ele. Se nós um dia vamos chegar a ter a mesma capacidade que Ele, quer dizer que nós vamos ter as nossas 12 vidas funcionais. E aí a gente vai fazer milagres, como Ele fez. Por que a gente chama de milagre? Porque a gente não tem capacidade de fazer. É fantástico para nós. Imagina, o cara está cheio de ferida de lepra. Ele cura, e o que ele diz para nós? Ele não disse que ele curou ninguém. Ele sempre dizia o quê? A tua fé te curou. Então o poder está em quem? Nele, pela capacidade de ter a grandiosidade que tem das 12 vidas operacionais naquele corpo físico que ele ocupou, e na nossa capacidade de crer. Então, a nossa fé nos cura de tudo, se acreditarmos em nós.
Só que a grande maioria das pessoas não acreditam na potência e na capacidade que tem. Então é importante a gente começar o quê? A aumentar a nossa estima, para que a gente possa acreditar. A gente não precisa ver para acreditar, precisamos sentir. Se nós adorarmos esse sentimento, tudo vai facilitar, a gente vai poder se curar de muitas coisas, porque a maior parte das coisas estão na nossa mente, né? A nossa mente pensa negativamente em muitas coisas, e todo mundo já aprendeu em muitas palestras aqui que já foram faladas, que o pensamento é uma criação. Então, se você pensa muito negativo, você cria negatividade na sua vida. Se você cria pensamentos positivos, você vai ter uma vida mais saudável. Vai ter menos doenças, quer sejam físicas, quer sejam psíquicas. Né? Como era a constituição física e espiritual de Jesus? Eu não vou ficar lendo em todos os slides, tá, gente? Mas de onde eu tirei daqui, ó, no livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 15. Nada que está escrito eu criei, tá? Tudo tirado dos livros. Quando foi a criação minha, eu aviso. Como o homem tinha a organização de seres carnais, ele tinha as mesmas dificuldades que nós. A diferença é que ele sabia driblar, coisa que a gente não sabe, a gente só sabe reclamar. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, devia de viver mais na vida espiritual do que na vida corporal, da qual não tinha as fraquezas que nós humanos temos. Como ele vivia mais do outro lado que propriamente neste lado, ele não tinha as fraquezas. Tanto é que ele teve uma experiência, né, que a gente ainda vai falar. O pessoal diz que ele foi tentado, né, pelo diabo, não foi tentado nada, ele foi para o deserto para aprender. E lógico que foi oferecido pelo lado oculto, né, algumas coisas para ele, só que ele recusou, porque o propósito dele não era material, o propósito dele era nos desenvolver espiritualmente. Que a gente entendesse que só o amor nos liberta de tudo. Apesar de mais de 2000 anos, a gente ainda não aprendeu, mas um dia a gente vai aprender. No dia que a gente aprender a amar, não vai ter mais guerra. Não vai ter a 1 minuto 10 pessoas morrendo de fome. Até pela capacidade que o nosso planeta tem. Não precisaria essas coisas acontecer, tanta desgraça que acontece na África. Não precisaria. E não precisaria essa fome de poder. Né? Não estava relacionada às qualidades particulares do seu corpo, mas a do seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e ao seu perispírito, alimentado pela parte mais intenciada dos fluidos terrestres. Aí vem a dúvida, né? Mas afinal, o Jesus que estava aqui na Terra, ele comia comida? Ou ele só se alimentava de plana, de éter? Claro que ele comia, gente. Ele não tinha corpo físico. Nós não temos que comer para manter o nosso corpo físico. Ele também comia. Ah, ele bebia, porque ele era santo, então ele não bebia. Claro que ele bebia vinho. Na época não era comum beber vinho nas festas bodas, no casamento, nas festas. Então vamos parar de endeusar, né, Jesus criando coisas que ele não fazia, ele fazia, ele estava na carne, ele só não fazia as besteiras que a gente faz. E não tinha as dificuldades sexuais que nós temos, só isso. Olha só, parece pequenininha, mas é gigantesca essa distância. Então isso estava, eu disse que eu ia falar, mas vou voltar porque mudou o capítulo, tá? No capítulo, mesmo livro, mas no capítulo 14, no item 9. Então, por que a gente sempre fala que é importante a gente ler os 5 livros? Porque todo o conhecimento que a gente quer aprender e entender está nos 5 livros. Está somente nesses 5 livros? Não, claro que não, gente. Mas ali tem uma base boa. Quem lê e estudar vai gostar porque vai aprender muita coisa. E aí depois se aprimora com outras leituras. Continuando ainda na superioridade da natureza de Jesus. Sua alma provavelmente não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis.
constantemente separado, ele, de certo, lhe dava uma dupla vista. O que é dupla vista? Ele conseguia ver no plano espiritual com facilidade. Ele tinha clarividência para ficar mais fácil. A mesma coisa. Então ele via o tempo todo o plano espiritual. Tanto via que ele falava, né, com os espíritos o tempo todo. E ele vivia mais na parte espiritual do que propriamente na material. Ele começou a agir na matéria a partir dos 30 anos. Mas ele, entretanto, ele veio preparando a caminhada. Ele dizia para Maria, para a mãe, que queria que ele se acelerasse no processo, ele sempre dizia: ainda não é a hora. Ainda não é a hora. É o dia que chegou, né? Então, Jesus agia como médium nas curas que operava. Podemos considerá-lo um poderoso médico curador? São as dúvidas que a gente tem, né? Não. Por quê? Porque o médium é um intermediário, né, dos espíritos. Ele era a própria luz, então ele não precisava de intermediário. Ele era direto à luz. Então, ó, o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência. Era ele quem assistia aos outros. Tá? A gente não fazer confusão. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder e magnetismo pessoal e pela sua moral elevadíssima, né? Coisa que quem é que derruba a gente? A nossa moral, a nossa falta, né, de moralidade. Porque a gente só é moral com os outros. A gente quer que os outros façam tudo certinho. Mas a gente pode escorregar. Somos humanos. Estamos em transformação. Então, quem era, na verdade, Jesus? Era o médium de Deus. Os milagres, vamos falar de sonhos, né? José diz o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e que lhe aconselhou para que fugisse para o Egito com o menino. Lembra? Quando o Herodes botou lá a ordem de matar todos os meninos por medo do rei, né? Esse fenômeno é normal. Durante o sono, o espírito se desliga do corpo, e nós chamamos isso de desligamento, né? Quando a gente dorme, a gente desliga o nosso espírito, perispírito, nossa alma, do nosso corpo físico, mas está ligado pelo cordão de prata, tá? O cordão fluídico. Se esse cordão é raro acontecer, se por algum motivo esse cordão se romper, o que acontece conosco? Desencarnamos, morremos, tá? Então esse fenômeno é normal. Durante o sono, o espírito se desliga do corpo. E nesses momentos que os espíritos protetores se manifestam dando conselhos. É quando a gente sonha, às vezes, com quem já tem, né, mãe e pai falecido, ou filho falecido, e sonha com eles. Normalmente, ou nós fomos a visitá-los, ou eles vieram até nós. Se eles estiverem bem, eles podem vir até nós. Se eles ainda não estiverem 100%, nós que estiverem equilibrados, nós podemos vir até eles. E é bom porque mata a saudade, né? Pelo menos eu tenho essa sensação. Eu fico muito feliz quando eu sonho com minha mãezinha que partiu há tão muito tempo. Porque mata a minha saudade. E aí, né, cada vez mais fortalece, né, a nossa crença de que as coisas continuam, não acabam. São numerosos os casos de avisos em sonho, porém, não se deve inferir que todos os sonhos são avisos, nem que tenham um significado. Tudo que se vê em sonho. Então não vamos, né, extrapolar. Não é todo sonho que é um aviso. Tem sonhos e sonhos. E a gente tem a capacidade de aferir se foi um sonho aviso, se foi um desdobramento, ou se foi um sonho maluquinho do nosso dia a dia que se acumulou na nossa mente. Tá? E a estrela dos mares? Eu já fiz uma palestra no passado, ou foi no início desse ano, já não lembro. Eu sei que foi por aí, sobre espiritismo e ufologia. E nessa palestra eu expliquei de verdade quem era a estrela dos reis magos, mas eu vou falar um pouquinho sobre ela. Disse que uma estrela apareceu aos magos que foram adorar Jesus e que ela lhes ia à frente, indicando-lhes o caminho, e que se deteve quando eles chegaram.
Esse caminho foi um caminho longo, de vários dias. Então a estrela ia andando, quando eles iam dormir, a estrela ficava parada. Quando eles acordavam, a estrela ia andando para eles verem o caminho. Estrela anda, gente. Que eu saiba ou não. Então a gente pode começar a mudar um pouquinho essas ideias da gente, né? Provavelmente era uma nave. O que você quer dizer com nave? Um disco voador. Provavelmente em forma de estrela, em formato. Porque se aparecesse um disco voador, acho que os três reimados saíam correndo por nós. Então tinha um formato de uma estrela, para ele acreditar que aquilo fosse uma estrela, estava guiando eles. Isso aqui está escrito em Mateus, tá? Capítulo 2, versículo 1 a 12. Se o fato foi real, ou se não, é apenas uma figura de linguagem para indicar que os magos foram guiados de maneira misteriosa. Isso já é a Denise falando, tá? Misteriosa entre aspas. O certo é que não era uma estrela. Estrela não anda. Os espíritos podem se fazer visíveis sob formas luminosas e ou também materializar seus veículos. Nosso lar, gente, é uma cidade que flutua no espaço. Vi tanta gente levantando o olho. É uma cidade que flutua no espaço? É uma cidade, não resta a menor dúvida. Isso aí não tenho dúvida. Mas ela flutua no espaço, como é que é isso? Fica no final, pensa, ela disse feito, no final de 40, para ela um momento de mistério. Pode ficar engraçado, senão fica sem graça, só falar. Os espíritos podem se fazer visíveis, então os espíritos podem se materializar à nossa frente, assim como podem materializar o que eles quiserem. Jesus também fazia isso, gente, não teve a multiplicação dos peixes e dos pães? Eles têm capacidade para fazer isso. Um dia nós vamos ter. Quando que a gente vai ter capacidade de fazer isso? Quando daqui a 3.000 anos. Puxa, Denise, se continuarmos evoluindo, né? Se marcarmos espaço, pode levar mais tempo. Mas por que 3.000 anos? Porque aí o planeta Terra já é regenerado. E aí a gente já não vai ter mais essas dores todas que vem no nosso planetinha de aprendizado. Não chame o planeta prisão, planeta escola, para ficar mais fácil, tá? Prisão fica parecendo que a gente é prisioneiro. Pensa assim. Então, a entrada de Jesus em Jerusalém. A entrada de Jesus, a gente vai falar sobre todos eles, mas a entrada de Jesus em Jerusalém, não sei se vocês estudaram a história, mas Jesus seguiu as Escrituras. E na Escritura dizia que ele tinha que entrar no jegue, só que ele estava perto. Então, o que ele pediu para os apóstolos? Os apóstolos iam, tinha uma parede, aí ele pediu que ele tinha um portão, mas estava tudo fechado, ele falou, vai ali naquela casa e pede o filhote daquele jegue emprestado. Quer dizer, se estava tudo fechado e ele pediu que o apóstolo fosse lá, até que o apóstolo olhou para ele. O apóstolo olhou o muro, como que ele sabia que do outro lado tinha uma mãe jegue e um jegue filho. E que pegasse o jegue filho emprestado. Por causa da visão dele, que não tinha parede, né? Ele conseguia ultrapassar. O beijo de Judas, todo mundo conhece, né? Mas vamos mudar a ideia de que Judas foi traidor, porque ele não tinha essa intenção na cabeça dele, tanto não tinha que quando ele viu que deu a situação, ele se suicidou. Se ele tivesse a intenção, ele não ia tirar a vida dele. Então, a gente tem alguns conceitos que são errados no nosso mente. A pesca maravilhosa, porque os pescadores tentavam pescar e naquele dia levaram o dia inteiro e não conseguiram nada. Quando viram o jeito, já estavam pulando, desistiram. E quando chegou mais ou menos na beira da praia, Jesus mandou que eles jogassem a rede do lado direito. Quando eles jogaram, a rede se encheu e eles abarrotaram os barcos que quase até viraram e precisaram de ajuda. A vocação de Pedro, André, Tiago, João, Mateus, quando ele recrutou, né? E muitos outros fatos, como a negação de Pedro, lembra? Quando ele foi pego, Pedro negou 3 vezes, né? E ele já tinha avisado que ele iria negar 3 vezes. A dupla vista, a clarividência, nada apresenta de surpreendentes esses fatos, desde que se conheça o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade.
Algumas pessoas têm essa capacidade, o Chico tinha. Né? Não podemos esquecer que, pela a nossa história, a cada 100 anos um apóstolo reencarna. Chico morreu, Chico era João, evangelista. Ele reencarna. Algum apóstolo tem que vir agora. Se o Chico morreu, algum tem que renascer. Aí vocês vão dizer assim, Emmanuel, não, porque Emmanuel não foi apóstolo de Jesus, já está reencarnado, deve ter uns 22 anos em São Paulo. Ainda não apareceu, porque vai aparecer pelas escritas. Então Jesus a possuía em grau elevado. Era o seu estado normal, conforme atesta grande número de atos de sua vida, os quais hoje têm explicação pelos fenômenos magnéticos que o Espiritismo nos ensina. Então o Espiritismo ensina muita coisa. Mas para isso a gente precisa estudar. Não é só ouvir Denise, Miguel e outros. Tem que estudar. Então, isso está em Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 7, para quem quiser se aprimorar. As curas. Agora eu vou botar todas, porque a gente vai falar da perda de sangue daquela senhora, o cego de pé de sangue, eu vou falar de todos eles, o paralítico, os 10 leprosos, a mão seca, a mulher encurvada, o paralítico da piscina, o cego de nascença, numerosas curas foram operadas por Jesus. Vou falar de cada uma delas. Perdas de sangue. Lembram dessa história? Ele estava entrando numa das cidades, uma senhora que já vinha se tratando há muito tempo, não conseguia parar de sangrar, e ela, na cabeça dela, ela dizia, eu preciso ir ter com Jesus para que eu fique curada. Ela tinha isso na mente dela. Tinha passado por ela tinha condição, ela tinha passado pelos melhores médicos da época, só que ninguém curava ela. E no belo dia, ela foi atrás, né? Então, ela foi atrás da comitiva de Jesus, né? Porque sempre que Jesus ia ao local, muita gente ia atrás, juntava. E naqueles barrões, muita gente empurrando, né? Jesus olha para trás e diz, olhando para o João e diz, quem me tocou? E o João, Senhor, com tanta gente aqui, milhares de pessoas, uma batendo na outra, como que eu vou saber quem tocou o Senhor? Aí ele parou, se virou para trás e perguntou, quem me tocou? E a mulher estava de joelho, o pessoal abriu, ele abriu de joelho e ela disse, fui eu, mestre. E aí ele disse, por que me tocou? E ela falou, porque eu precisava estar curada. E aí ele falou, a tua fé te curou. E ela ficou imediatamente sem o problema da hemorragia. E ela só tocou na roupa dele, tocou no corpo dele, tocou nas vestes dele. E aí depois ele explicou para os apóstolos, nessa história grande, mas depois ele explicou para os apóstolos, uma vez que a fé dela, a vontade dela era tão grande, ela tinha tanta certeza que isso ia acontecer, que quando ela tocou nas vestes dele, ele sentiu a energia sair. Por isso ele perguntou, porque só uma crença muito grande tiraria a energia dele. Porque todos os outros não tocavam nele, isso não acontecia. Por que aconteceu naquele momento? Por isso ele ficou curioso e queria saber quem era. E aí ele fortaleceu a fé daquela senhora. Então a mulher foi curada da hemorragia, doença de que era vítima há muitos anos, após tocar nas vestes de Jesus, sem que houvesse por Jesus nenhum ato de vontade, como imposição das mãos ou magnetização. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. A corrente fluídica pode ser dirigida pela vontade do curador. Né? Quando ele ia curar as pessoas, ele tinha vontade de curar. Nesse caso, ele estava de costas. Ele não viu quem tocou. Por isso é que ele questionou. Ou atraído pelo desejo ardente pela fé do doente, que foi o caso dessa senhora. Razão pela qual Jesus dizia, né? A tua fé te curou. Então, o que pode nos curar? De qualquer mazela que tenhamos hoje no nosso corpo físico, a nossa fé. E querer se curar. Porque tem gente que faz da doença o seu modo de vida. E a doença é uma doença. Se é uma doença, tem algo errado que precisa ser transformado. E a partir do momento que a gente transforma a nossa vida, a gente consegue alcançar a cura. Se tivermos merecimento.
porque no nosso dia a dia não existem milagres. E as curas, né? O cego de pé de saída. Jesus colocou saliva pelos olhos e, havendo imposto as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. O homem, olhando, lhe disse: vejo homens que me parecem árvores. Então, na verdade, a primeira vez que Jesus fez o movimento, ele não conseguiu ainda estar com o seu cristalino totalmente limpo. Então, ele ainda via as imagens turbulosas. O que Jesus fez? Jesus ainda lhe colocou as mãos novamente sobre os olhos e ele começou a ver melhor. Então, Jesus irradiou mais luz, limpou o cristalino e ele passou a enxergar. E aí muita gente vai se perguntar: mas como é que Jesus curou aquele cego e não curou todos os cegos da região? Aqui é evidente o efeito magnético. A cura não foi instantânea, porém gradual e consequente a uma ação prolongada e reiterada, se bem que mais rápido que na magnetização comum. Normalmente, quando a gente vai fazer uma cirurgia de cristalina, a gente faz um olho, aí depois, 15 dias depois, faz o outro. Antigamente era até um mês, agora é 15 dias. Tem gente que tem coragem de fazer as duas vistas ao mesmo tempo, mas é arriscado, porque pode pegar uma bactéria. Né? A primeira sensação daquele homem é igual àqueles cegos experimentam quando vem a luz. Por efeito óptico, os objetos lhe parecem de um tamanho desmedido. Logo que aqueles que têm possibilidade de cura através da deficiência, que não é uma cegueira total, não nasceu cego, teve uma deficiência que adquiriu ao tempo, esses conseguem retornar à visão. E por que algumas pessoas nascem cegos de nascença? Devido ao que nós chamamos de karma. Alguma coisa aconteceu anteriormente que ele necessitava dessa privação. Não é castigo, tá, gente? É aprendizado e transformação. Não é castigo de Deus. Nasceu cego porque Deus castigou. Não, Deus não castiga ninguém. Quem nos castiga somos nós mesmos, pela nossa ignorância e pela nossa impotência de infringirmos as leis divinas. O paralítico, essa história é interessante também. A enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele praticara em outras vidas. Então ele veio paralítico, karmicamente, porque ele teve escorregos na vida anterior. Quando Jesus lhe disse: teus pecados te são perdoados, equivalia a dizer: pagaste a tua dívida. Por isso que ele conseguiu ficar curado. A fé que agora possuis eliminou a causa da tua enfermidade. Logo, mereces ficar livre dela. Então veja, a fé que agora possuis, antes ele não tinha fé, só fazia besteira, infringia a lei toda hora. Nessa vida com a privação, ele veio confiante que Jesus ia curá-lo. E aí Jesus respondeu a ele: a fé que agora possuis eliminou a causa da tua enfermidade. Logo mereces ficar livre dela. E ele ficou curado. Mas ele também disse que logo depois para alguns: vá e não peques mais. Ou seja, não volta a ser a bonitinha ou bonitinho que era. Se voltar a ser o infrator ou a infratora, vai voltar a doença. Como alguns leprosos que ficaram curados e depois reincidiram. Por quê? Porque não se modificaram, não se transformaram. Os 10 leprosos, um dia a caminho de Jerusalém, passando pelos confins de Samaria e da Galiléia, perto de uma cidade de leprosos, 10 vieram diante dele e afastados pediram: Jesus, nosso mestre, tende piedade de nós. Quando o mestre os percebeu, disse-lhes: ide vos mostrar ao sacerdote. Eram 10. Quantos foram até o sacerdote? Um único foi. E aí, o que aconteceu mais tarde com aqueles 9 que ficaram curados? Voltaram a ficar leprosos. E esse um que foi curado foi falar com o sacerdote. Ficou curado para sempre. Jesus curou indistintamente os judeus e os samaritanos, dando uma lição e um exemplo de tolerância.
Porque na maior parte das vezes nós somos muito impacientes. Se a gente fica doente por algum motivo, a gente é impaciência com a nossa doença. Primeiro questiona, né? Por que isso está acontecendo comigo? Por que estragou meu joelho? Por que eu estou com meu quadril ferrado, minha lombar ferrada, meu joelho ferrado? Por quê? Por que o senhor está fazendo isso comigo? A gente tem que mudar um pouco a nossa consciência do nosso cérebro. Algumas palavras não foram introduzidas erradamente no nosso cérebro. Não é porque, é para que. A deficiência não chega para nós para nos castigar, chega para nos transformar. Então, quando vocês ficarem doentes, por que, meu Deus? Não, meu Deus, para que esta limitação? O que eu tenho que aprender com esta dificuldade? Apareceu um câncer de mama, de repente, um câncer em qualquer lugar. Senhor, o que eu fiz de errado para que eu possa consertar? Busca você. Busca. Porque se a gente não buscar, a gente não consegue se curar. E a cura não vem de fora, gente. A cura vem de dentro. Porque se você não consertar sua mente, pode tomar os remédios que quiser, pode fazer radioterapia, quimioterapia, exias, todas que tem aí novas, que não pode ajudar, que não vai melhorar, não vai curar. Porque você precisa da parte mental sua. Se você trabalhar com as ias que existem e mais a sua mente positivamente, aí sim, por isso alguns conseguem curas e outros não. Então depende de nós, né? Dizendo ao samaritano, ele responde para aquele leproso: tua fé te salvou. Dá Jesus a entender que o mesmo não aconteceu com os outros, porque ele determinou só para um. Tua fé te curou. Se dane-se a fé de vocês, né? No caso naquela época é voz, né? Mas vamos ver nosso que é mais fácil. A fé de todos vocês curou vocês. E ele só disse para um. A mão seca. Os fariseus observavam se Jesus curaria um doente em dia de sábado a fim de o acusarem. Porque para os judeus sábado é um dia sagrado. Não se pode fazer nada. Ordenaram ao doente que se dirigisse ao centro do templo. Jesus perguntou aos fariseus se era permitido naquele dia fazer o bem ou mal, salvar uma vida ou tirá-la. E como não lhe responderam, como todo mundo ficou caladinho, mandaram a pessoa ir dele, que sabia que era sábado, queriam ver o que ele ia fazer, para terem a reação negativa contra ele. Ele gravou, que conhece o coração de homens, né? Sentindo a dureza de seus corações, encarou-os, disse ao homem para estender a mão e curou. Então ele não se incomodou se era sábado ou não, ele já vai explicar por quê. Ficaram também confusos os adversários de Jesus quando, ao ensinarem no sábado numa sinagoga, curou uma mulher possuída 18 anos por um espírito que deixava totalmente curvado. O chefe da sinagoga ficou indignado. Jesus então perguntou: quem deixaria de aliviar a carga de seu boi ou jumento, dando-lhe de beber, somente por se tratar de um dia de sábado? E por que então não poderia ele libertar aquela mulher da influência daquele espírito? E por que ele libertou? Não era para confrontar os líderes lá do judaísmo, não era para confrontar ninguém. Era porque aquela pessoa tinha fé e merecimento. Ele curou todos que foram até ele? Não, porque alguns não tinham merecimento. O paralítico da piscina, todas esses casos são contados na época da Páscoa, na época de abril, porque passa a vida de Jesus, e aí os casos são representados. Vale a pena assistir duas séries. Tem no Netflix, tem no YouTube também, chamado Os Escolhidos, se tiver na inglês é The Chosen, e também a série da Madalena. Assistam a Madalena no Netflix, que é excepcional a série. Fala sobre toda a vida dela. Não pararem de dizer que a pobrezinha era prostituta, né? Para aprender, que a gente fala que o outro fala e a gente confia, com certeza, mas a gente não viveu com ela. Então vamos assistir a série para aprender, tá?
Então Jesus curava no sábado e protestava contra o rigor dos fariseus. Queria mostrar que a verdadeira piedade não consiste nas práticas exteriores e das formalidades. Ou seja, não tem dia para se curar. Se está doente, se tem fé, tem merecimento e pediu ajuda, tem que ser ajudado. A piedade está nos sentimentos do coração, justificava-se declarando: meu Pai, até o presente, e eu também trabalho sem cessar. Então, o Pai dele nós chamamos de Deus. Nós aqui na parte do Ministério Sul chamamos de Deus, no Ocidente. Ok. Continua trabalhando. Por quê? Porque Deus é uma energia, não é uma velhinha de barro, nem uma pessoa. E Ele faz o quê? Criação. Por isso que eu sempre falo, em vez de ficar pedindo ajuda a Deus, o trabalho dele é criar, a energia dele é de criação. Pede para quem está mais perto. Quem está mais perto de nós? Eu peço para os santos. Tem gente mais perto de você que pode te ajudar. Não é que os santos não vão ajudar. Se tiver merecimento, claro que você vai ter ajuda. Mas você tem seu anjo da guarda. Você tem seu guia espiritual que está do teu lado. É superior a você. E foi colocado do teu lado para te ajudar. E muitas das vezes a gente nem lembra dele. Vamos começar a pensar, gente. Você ia gostar de ser guia espiritual de alguém que te ignora? A gente não gosta nem de amigo que ignora. A gente bota para rodar, não quer sair comigo, não, você não ajuda. A gente cancela agora. Ou bloqueia, né? Cancela ou bloqueia. É isso, exato. Ou cancela ou bloqueia, isso aí. E os outros cegos de nascença, ele curou mais de um cego, não foram todos. Mais uma vez, no sábado encontrou Jesus um cego de nascença, fazendo um pouco de lama com a saliva e terra. Essa situação aparece na vida de Jesus na época da Páscoa. Fazendo um pouco de lama com a saliva e terra, untou-lhe os olhos e mandou lavar-se na piscina de Siloé. O que quer dizer Siloé? Significa enviado. Após que o homem passou a enxergar claramente, levaram o cego aos fariseus, que após interrogá-lo e a seus pais, o expulsaram da sinagoga, por não admitir ter sido curado, né? Um processo do demônio, aquele que foi curado, rendeu graças a Deus pela sua cura. Ele foi curado e agradeceu a Deus, agradeceu a Jesus, então ele não foi descomungado que ele fez isso. Porque quem é esse Deus? Este caso relata a intolerância religiosa que, infelizmente, ainda permanece até os dias de hoje, gente. É inadmissível que fazem com essas paulandas, os tempos, não é inadmissível, destruição por intolerância. Tem morros que é proibido, só pode ter igreja evangélica. Intolerância é isso, gente. E nos dias de hoje, nós estamos o quê? 2023. Quase 24. Quase 24. Então os discípulos perguntaram: por algum pecado, foi algum pecado desse homem que deu a causa a que ele nascesse cego? Olha a curiosidade dos apóstolos. Como nós, né? A gente também vai fazer uma pergunta. Jesus diz que ele estava cego, não por ter pecado, mas para que nele se patenteasse o poder de Deus. Então, aquela cegueira não era kármica. Aquela cegueira porque um dia ele se encontraria com Jesus e Jesus mostraria o poder de Deus, porque ele era filho de Deus. E nós, filhos de Deus, irmãos de Jesus. Olha como nós somos poderosos. Mas a gente não acredita nisso. A gente se acha a formiguinha lá da floresta, e não somos. É que eu ia falar um negócio do bandido. Fezes.
Eu refleti. O nome científico. Fezes. Eu refleti porque a guia disse assim, não vai falar, eu perfeitamente. Só dei a dica. Então, ó, se não era uma expiação do passado, era uma aprovação apropriada ao progresso daquele espírito. Então, de repente, se a gente for raciocinar, aquela dor na coluna, aquele incômodo do joelho que nos dificulta andar, é para quê? Para pararmos e para pensar por que aquela dificuldade chegou. O que será que nós não estamos transformando? Ah, minha cervical está ferrada. Cervical tem a ver com cabeça, tem a ver com braços e pernas. Não é só braços e pernas. Por que será que eu estou com esse problema na cervical? O que eu ainda não fiz que tenho que fazer? Porque quando eu fizer essa transformação, a dor vai desaparecer. Ah, vai lá na Denise, que ela é osteopata, faz normas técnicas de quiropraxia e resolve o problema. Momentaneamente. Porque se você não se transformar, não volta. 2 meses depois, não há fisioterapeuta milagroso. Então, procura. Tá? Numerosas curas e operadas por Jesus. Esse é o último item daquele slide que eu coloquei. Está terminando, para não cansar vocês. Então, de todos os fatos que dão testemunho do poder e do amor de Jesus, os mais numerosos são as curas. Isso sou eu falando, tá? Por isso aqui não tem nada escrito ali. Então, normalmente, na Bíblia, ou em todos os livros assim, mais evoluídos, todos falam das curas de Jesus para chamar a atenção dele. Ele queria provar, por isso, que o verdadeiro poder era o do bem. Então, o que vai nos fazer evoluir e crescer? Continuar perseverantes no caminho do bem. Nós temos que fazer o bem, seja ele qual for, para quem for e para quem chegar perto de você. Tem que fazer o bem. É o único caminho da gente se transformar. Sou eu que falo, não. É Jesus. Então, ele aliviava os sofrimentos, prendia em si as criaturas pelo coração, pelo sentimento, e fazia conversões de muitas pessoas sinceras e doentes do corpo e da alma. Então, quando a pessoa tinha fé e se curava, o que acontecia com ela? Ela se transformava em forte. Nada que acontecesse mal ia abalar ela. Então, a gente pode fazer isso na nossa vida. A gente pode ser forte nessa vida. A gente pode não deixar que as coisas em volta e algumas pessoas interfiram a ponto de nos derrubar. Não há fala que possa te derrubar se você não deixar. Você é linda e pode dizer que você é feia. Como você tem baixa estima, meu Deus, a minha mãe disse que eu era feia. Acabou o mundo. Se você sabe que você é bonita, apesar de ser sua mãe, ignora esta frase. Os nossos ouvidos são seletivos. Se assim não fosse, eu estaria aqui há 10 anos. Os nossos ouvidos são seletivos. Você só ouve o que você quer. E eu aconselho, só ouçam aquilo que foi importante. Não é para você ignorar todas as críticas, claro que não. Uma crítica da sua mãe, de uma pessoa que seja amada sua, vale a pena você reconsiderar. Não foi feita a tua. É uma chamada de atenção. Mas vindo de outra pessoa que não tenha vínculo nenhum contigo, não se detone. Pelo amor de Deus, cria essa estima de vocês, ignorem. Tá? São o que a gente chama de obras de espírito. Depois vão dizer que eu aconselho errado, hein? Eu só estou dando a dica. O que vocês fizerem é vosso livre-arbítrio. E quero nada aqui nas minhas costas, hein? Os processos. Com as curas, as libertações de processos estão entre os numerosos atos dos judeus. Naquela época, de Jesus, naquela época,
como ainda hoje acontece, atribuía-se a influência de demônios todas as enfermidades cujas causas não se conheciam, principalmente a mudez, a epilepsia, a catalepsia. A catalepsia foi aquela doença que Lázaro tinha, que teoricamente ele morreu e 3 dias depois Jesus conseguiu ressuscitar. Só ressuscitou porque ele estava com catalepsia, ele não tinha morrido, ele estava inerte, mas estava funcionando tudo. Por isso que Jesus disse: Lázaro, acorda, acorda, tá? Sai desse processo catatônico. E aí tem uma situação que ele fala das varas de corpos, que eu levei muito tempo para entender isso. Quer dizer, que Jesus matou aquele monte de porquinhos, coitadinho de porquinhos, mais de 30 que se atiraram no penhasco. Eu fiquei com pena dos porquinhos, porque eu sou vegetariana. Então eu fiquei com pena e eu não entendia isso quando eu era mais jovem. Hoje em dia eu consigo entender e por isso eu trouxe. A imensa superioridade do Cristo lhe dava tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, chamados então de demônios, que lhe bastava ordenar se retirassem para que não pudessem resistir a essa ordem. Então, vamos continuar. Um espírito, mesmo que sendo mau, não deixa de ser um espírito humano, embora tão imperfeito que continue a fazer mal. Embora tão imperfeito que continue a fazer mal depois da morte, que é contra todas as leis da natureza que lhe seja possível fazer morada no corpo de um animal. Então, o que tinha acontecido com uma horda, um grupo de espíritos? Eles tinham entrado nos animais. E quando Jesus observou aquilo, é contra a lei da natureza, porque um espírito voltar a ser animal significa regressão. E no mundo espiritual não se regride, se estaciona. Então Jesus não admitiu aquilo. E aí mandou que eles saíssem. O que eles fizeram? Se atiraram no alto do morro, os porquinhos todos, porque não eram os porquinhos, eram os humanos vestidos com a roupinha dos porquinhos. Aí eu consegui entender que eu fiquei mais com pena dos porquinhos. Cada um estava segundo a sua transformação. Os milagres do Evangelho, tem muitos, eu não vou falar de todos. Ressurreição, a filha de Jairo, filho da prima de Naim. Jesus caminha sobre as águas. Transfiguração é quando ele vai no monte de Tabor conversar com Elias, que já tinha falecido há muito tempo. Então, e os apóstolos foram com ele. E por que os apóstolos foram com ele? Porque funcionavam como doadores dele. Ectoplasma. Por isso que quando eles iam com ele para os montes dele conversar com os espíritos, o que acontecia com eles? Dormiam. Sempre dormiam. Leiam as histórias para entender. A tempestade aplacada, quando o mar estava muito depois, e aí todos os apóstolos, desesperados, porque estavam quase que o barco a virar, eles chamam eles de homens de bom café, ficou de pé e mandou que os ventos se acalmassem, e aí tudo se acalmou. As bodas de Caná, quando ele fez o vinho aparecer, que a mãe pediu, a multiplicação dos pães e dos peixes, que a gente já viu, fermento dos fariseus, o pão da São, a tentação de Jesus, naqueles 40 anos no deserto, ele não sofreu tentação, tá, gente? Foi oferecido a ele o reino da terra. Só que para que ele quer o reino da terra se não tem um reino muito maior? Mas se fôssemos nós, o reino da terra, caramba, é muito maneirão. Então a gente ia crescer um olho, porque nós somos assim. Como a gente fala, tem uma palavra, agora eu esqueci. Quando eu lembrar. Os prodígios da ocasião da morte de Jesus, porque 3 dias depois ele reapareceu, A aparição de Jesus após sua morte, isso tudo era, E o desaparecimento do corpo de Jesus, que ninguém entende até hoje como o corpo dele desapareceu, Deve ter gente aí com dúvida, Características do bom médium, médium bom. Cumprir seu mandato mediúnico. Prestar socorro espiritual 24 horas por dia.
exerce a sua mediunidade por Jesus e por Jesus. Por que eu coloquei isso? Porque será item da nossa próxima palestra, que eu tinha posto em janeiro, mas eu esqueço que eu sou sempre o primeiro e o marco está fechado, então vai ser para fevereiro. Vai ficar. Ah, vou ficar? Claro, porque o primeiro sábado que a gente for trabalhar, aí Sou eu? Ah, Ah, show! Então a data vai ser o primeiro sábado quando a gente voltar, tá? Não liguem para a data que vai aparecer em fevereiro, não. Então, ó, o mandato mediúnico é a gente querer ser médium, querer atuar com a mediunidade para ajudar as pessoas, ter compromisso, fazer as coisas que tem que fazer, deixar de ser fofoqueiro, deixar de ser desordeiro, que temos muitos. Então, muita coisa a gente tem que mudar. Ser pontual, fazer algumas coisas que a gente tem que fazer com. Não pecar 24 horas, não beber, não fumar, não fazer sexo. Ninguém morre se ficar 24 horas sem fazer sexo. Mas nós temos alguns resguardos para sermos bons médicos. E antes de fazer, temos que pensar nisso. E médio, gente, não é só durante a manhã, é 24 horas. Quando baterem na sua porta, são 12 horas, eu estou dormindo. Tá? E exercer a mediunidade por Jesus. Portanto, a gente não vem trabalhar no marketing para a Elga, para a Mauro, para quem vocês quiserem. A gente vem trabalhar para Jesus. Para Jesus. Por isso a gente tem que fazer o vídeo de mercador para muitas coisas. Os livros que eu utilizei na palestra de hoje, Mecanismos da Mediunidade e a Gênese de Ana Carmela. E aí não é 3 de fevereiro, tá? Ser um voluntário consciente. Vai ser em janeiro, agora eu não sei a data, mas vai ser no 13 de janeiro, tá? Nós vamos falar sobre ser um voluntário consciente. Para quem quer ser voluntário? Entender como que é, o que precisa e o que vai fazer. Que a Mãe Maria nos proteja hoje e em todos os dias da nossa vida. Muito obrigada.